Então, 1 Reis 19, assentado mesmo aí, o verso 1 diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou o mensageiro Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Não feche a sua Bíblia, deixa aberta aí por favor, porque nós vamos ler os versos 3 em diante. Eu quero ministrar uma palavra chamada atitudes que impedem a bênção de Deus. Atitudes que impedem a bênção de Deus. A bênção de Deus não pode ser jogada de grila. A bênção de Deus não é igual o dinheiro que o Silvio Santos joga no programa dele. A bênção de Deus, ela vem condicionada a uma palavra de 2 letras, que é a palavra se. Diga comigo, se. Você quer saber quem é um falso profeta e o que é uma falsa profecia? É só você perceber a ausência da palavra se. A pessoa que não procede de Deus e a profecia que não tem nada a ver com Deus é aquela que vem desprovida da palavra se. Por exemplo, eu chego aqui do nada e digo: Deus vai te abençoar. Ué, mas de graça? Eu estou roubando e matando e adulterando, e Deus vai me abençoar? Deus vai te dar a vitória. Se não tiver a palavra se, a ausência do se é o grande sinal de que alguma coisa está errada. Porque o verdadeiro mensageiro de Deus, a verdadeira palavra de Deus, ela vem com a palavra se. Ela diz para mim e para você: se você fizer isso e isso, Deus vai te abençoar. Aí Deus está falando. Então, eu podia chegar aqui nessa noite e dar um monte de falso profeta e dizer assim: Deus vai te abençoar, o seu 2010 vai ser uma coisa louca. Mas seria uma mentira, ou até, não vou dizer uma mentira, mas uma vontade minha de te agradar, meramente baseada na minha simpatia por você. Mas isso não funciona. Tanto é que na virada de ano um monte de gente deseja feliz ano novo um para o outro, e não é porque a gente deseja que necessariamente o ano novo vai ser feliz. Então tem algumas atitudes na nossa vida que nós temos que evitar, para que a gente seja verdadeiramente portador das bênçãos e das vitórias de Deus. E eu gosto de pregar sobre Elias, porque Elias é um carro sem seta. Quem já viu esses motoristas possessos, endemoniados? O carro está aí na sua frente, de repente ele entra. Aí você fala: ai, compra um carro com seta da próxima vez. Quem já viu um cristão desse na sua frente? Eu já vi. Todos eles me seguem para onde eu vou. É muito ruim ser bom motorista. Fiz esse mês que passou 20 anos de carteira. Tirei carteira com 16 anos nos Estados Unidos. E estou dirigindo aí para cima e para baixo, igual um doido. Então, Elias era um carro sem seta. Porque esse homem, no capítulo 18, é um dos capítulos mais chocantes da Bíblia. Ele realizou 3 grandes milagres. Ele trouxe toda a nação de Israel para adorar a Deus de novo, pôs fim ao culto a Baal. Elias arrebentou. Primeiro começa o capítulo com ele dizendo: não vai chover durante 3 anos e meio. Olha a moral do homem com Jesus. Depois lá no meio ele fala assim: agora vai chover fogo do céu. E chove fogo do céu. Depois o capítulo termina dizendo que veio o poder do He-Man sobre ele, e ele correu à frente dos carros de Acabe. Ele correu mais rápido que os cavalos de Acabe e entrou na cidade antes de Acabe. Acabe despediu dele, montou no cavalo e foi. Quando chegou na cidade, Elias estava lá na entrada. E aí, tudo bem? 3 grandes milagres. Um super Elias, um cara maravilhoso, cheio de Deus, cheio de poder, cheio de milagre. E começa o capítulo 19. Fofura, sabe por que você está aqui nessa noite? Está terminando um capítulo da nossa vida daqui a 8 dias e vai começar um outro. Não adianta esse capítulo ter sido chique, maravilhoso, lindo, se o próximo capítulo você começar como um carro sem seta, como uma meleca. Você não pode hoje barrar os céus, fazer cair fogo, fazer tudo, e amanhã já começa mal. Não. Uma das coisas mais lindas na vida cristã é constância. Constância não é nome de mulher, não. Constância é o contrário de inconstância. É aquele desejo, é aquela atitude de se manter constante em tudo, nunca irregular, nunca no sobe e desce. E Elias, gente, eu não entendo. Olha, uma coisa que eu tenho andado preocupado: todas as vezes que você experimentar grandes vitórias na vida, fique mais atento e cuide mais da sua vida depois das grandes vitórias do que antes.
Porque Elias fez tudo o que fez no capítulo 18, e a impressão que eu tenho é que ele abaixou a guarda. Eu vim conversando com o meu pastor no avião sobre pessoas que alcançaram esses dias grandes vitórias. E geralmente depois da grande vitória, a gente faz igual o Rock Balboa, né? Sobe lá em cima, recebe o prêmio e esquece que a luta continua, companheiro. Como diria o nosso amado Lula. A luta continua. Então Elias, não sei porquê, do capítulo 18 para o 19, parece que ele tomou racumim e foi para o cérebro dele, e acabou com a cabeça do homem. Eu não sei o que aconteceu com Elias. Eu sei que ele ficou irreconhecível. Ele ficou irreconhecível. E eu quero ver com você que atitudes foram essas que Elias tomou. Essa mensagem, na verdade, ela tem duas partes. A primeira parte tem até o DVD ali, atitudes que trazem a bênção de Deus, que é o que Elias fez no capítulo 18. E a segunda parte, eu estou começando a mensagem pelo fim, é o capítulo 19, que são atitudes que impedem a bênção de Deus. Então eu quero ver com você, no capítulo 19, algumas coisas que Elias fez, e que se eu e você fizermos nesse finalzinho de ano e no ano que vem, nós seremos grandes candidatos ao fracasso. Não podemos ter essas atitudes de Elias de jeito nenhum. E eu quero te mostrar na Bíblia algumas delas. A primeira atitude que eu quero te mostrar está aí no verso 3. Olha aí, 1 Reis 19, verso 3. Antes disso, só preste atenção. A notícia chegou lá no palácio. Tinha uma rainha lá, Jezabel, a possessa. E a notícia chegou no ouvido dessa mulher doida, varrida. E ela mandou um recado. Ela mandou um office boy, entregar um recado para Elias. Que os deuses me castiguem com todo rigor. Antigamente, no passado, as pessoas gostavam de começar as frases assim, pomposamente. Que eles me arrebentem, aleluia. Se amanhã, essas horas, você não tiver com a boca cheia de formiga. O que é que o cara fez? Gente, lembrem-se, que poucos versículos antes do capítulo 18, ele encarou 800 profetas. E toda a nação de Israel. E aí, o que esse miserável faz diante de uma mulher? Vamos ler no verso 3. Nada contra as mulheres, viu? Tem mulher que a gente tem que ter medo dela mesmo. Tem uma safra de mulher brava aí que é só o sangue do cordeiro. Vamos lá. Primeira coisa, 1 Reis 3. Primeira coisa que Elias fez. Elias teve medo e fugiu. Qual é a primeira atitude ruim de Elias? Primeira atitude que afasta a bênção de Deus da nossa vida é exatamente instabilidade. O dicionário da língua portuguesa diz que instabilidade é ser inconstante, aquele ou aquilo que se pode mover. Nós não podemos, gente, ser refém das circunstâncias. Nós não podemos ser refém das circunstâncias, porque senão a gente vai ficar igual Elias. Ele fugiu diante de uma mulher. Nós temos que abrir os nossos olhos, porque de repente, aí fora, no mundo secular, as pessoas estão muito mais aguerridas e determinadas do que alguns servos de Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque senão nós corremos daquilo que é mais fraco do que nós. Deus só manda os seus filhos correrem daquilo que é mais forte do que eles. Por exemplo, a Bíblia não manda você correr de Satanás. A Bíblia fala o quê? Resistir ao diabo. Mas do pecado a Bíblia manda o quê? O quê? Tem gente fazendo o contrário. Tem gente correndo de Satanás. Ai, está com medo de demônio. Vai ser burro, laranja. Semana a pessoa falou comigo: você não está com medo de ladrão não? Eu falei: amigo, eu não tenho medo de demônio, vou ter medo de ladrão? Vou ter medo do secretário dele? Não tenho medo nem do chefe, né? E do pecado as pessoas estão corajosas. Não, que isso, rapaz, eu sou corajoso. Nós não podemos agir assim. Sabe o que eu estou notando? Encarar a vida com pessimismo faz a nossa constância faz a gente ficar instável. Por exemplo, eu já falei isso aqui, Davi, quando foi lutar com Golias, ninguém queria encarar Golias, ninguém, porque o homem tinha 3 metros de altura. Davi, quando olhou, falou assim: se eu fechar o olho e jogar a pedra em qualquer lugar, eu acerto esse miserável. Olha o tamanho dele. É fácil demais de matar essa íngua. Olha o tamanho dessa murrinha. Todo mundo olhou e falou assim: ai, ele é grande, não vai dar certo. Está vendo? Você tem 2 formas de encarar os problemas da vida.
Você pode encarar de baixo para cima, ou como Deus encara, de cima para baixo. Aquilo que você chama de grande, Jesus chama de nada. Aquilo que você fala que é terrível, sabe o que a Bíblia diz? A nossa leve e momentânea tribulação. Leve e... É porque não é o Senhor que está aqui embaixo lutando com Golias. Só que Deus fala assim: só que eu estou contigo. Você não tem que fugir, você tem que ficar e encarar Jezabel nos olhos. Primeira coisa que você tem que mandar embora da sua vida é instabilidade. Coisa pior do mundo. Eu fico dentro do avião escrevendo sermão, escrevendo carta, escrevendo um monte de coisa. Aí de repente começa a tremer o avião todo. Estamos passando por uma área de instabilidade. Você já está quase saindo dela quando o piloto anuncia. Estamos passando, você já tremeu já, parece que você está com mal de Parkinson. Posso te falar uma coisa? Os momentos difíceis da vida não mandam notícia, eles simplesmente chegam. Só que quando eles chegarem, prove para os problemas que você é mais pau de dar em doido do que eles. Encara Jezabel e fala assim: pode vir quente que eu estou fervendo. Segunda coisa que esse homem fez aqui, olha aí o verso 3, parte B. Então a Bíblia diz: ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Segunda coisa errada que esse homem fez e que afastou a bênção de Deus da vida dele, ele se isolou. Diga comigo, isolou-se. O que é isolamento? A Bíblia diz que isolamento é ficar separado, solitário. Eu já disse aqui que nós somos presas mais fáceis. Se você já viu o Discovery Channel, igual eu já vi, você vê que tem aquelas manadas de búfalo, de tudo quanto é bicho. E sempre o leão e o leopardo pulam no gogó daquele retardado que fica mais para trás. Sim ou não? Aquela zebra, eu fico assistindo e torcendo. Oh Deus, abençoa. Só que a zebra já morreu, mas eu fico torcendo assim mesmo se ela não morrer. Corre, zebra! E a zebra, mas a zebra sonsa, tá lá para trás e fica lá. Aí, aqueles bezerrinhos. Não adianta! Você tinha que estar no meio da muvuca! Onde é que você foi parar? Sua burra! Eu fico nervoso dentro de casa. Eu falo, mas merece morrer, merece morrer! Ai meu Deus! Quem já ficou nervoso junto comigo? Deixa eu ver quem já ficou nervoso assistindo esse negócio. Vontade de você entrar lá dentro! Mesma coisa. A pessoa que se isola. A Bíblia diz em Provérbios, verso 18, capítulo 18, verso 1: quem se isola, insurge contra a verdadeira sabedoria. Um crente na Idade Média subiu para uma montanha e ficou lá 30 anos, meditando. Compre batom. 30 anos. Isso é um fato. Quando ele, um dia, um maior alvoroço na vila, que o velhinho desceu com a barba lá no pé, subiu em cima de um toco de árvore, a vila inteirinha se reuniu para ouvi-lo. A primeira palavra que ele falou em 30 anos foi: não me adiantou de nada ficar 30 anos sozinho. Se é hoje, ia na justiça pedir dano moral, né? Hein, gente, olha aqui. Ninguém vai ter o orgulho de chegar diante de Jesus e falar assim: cheguei sozinho no céu. Ninguém orou por mim, ninguém me visitou, não fiz parte do ministério de ninguém, ninguém me batizou, ninguém me ensinou Bíblia, ninguém! Essa pessoa não existe. Nenhum. Até o próprio Paulo, o segundo homem mais importante do cristianismo, teve que ir um Ananias lá e falar: irmão Paulo, vim aqui te batizar, que você não está valendo nada. Porqueira. Você é matador de crente, mas eu vim aqui te dar uma EBD para você. Solitário, ficar solitário. Por isso eu quero te dizer uma coisa: não seja só um frequentador dessa igreja, não. A coisa que eu mais me apavoro na minha igreja é com frequentador crônico. Eu preciso, para eu ter paz na minha igreja. Meu pastor virou para mim essa semana que a gente está definindo os cargos para 2010. Ele falou assim: Lucinho, o que você acha de fulano de tal? Eu falei: pastor, maravilhoso! Mas eu nunca vi envolvido seriamente em ministério nenhum. Ele falou assim: eu ia confiar a essa pessoa uma coisa, mas eu não vou mais. Você me falou isso aí.
Não adianta, gente, só vir aqui e ficar sentado no banco, não. Você tem que ir e tem que fazer laços. Laços aqui dentro e laços lá fora. Pessoas que você confia. Ah não, pastor, em igreja eu não gosto de envolver muito, não sabe? Eu gosto de entrar, Pai do Senhor para os irmãos, Pai da Senhora para as irmãs, e acabou. Não! Você tem que fazer amigos sinceros aqui dentro. Porque se você não tiver amigos sinceros aqui dentro, os seus amigos serão os da faculdade, serão os do trabalho, serão amigos com prioridades totalmente invertidas da sua, e aí vai chegar uma hora que você não vai mais frequentar aqui. Segundo o erro dele, para que esse homem foi deixar? Para que ele foi ficar sozinho na hora que ele mais precisava de pessoas? Veja comigo aí agora, continue lendo o verso 3, verso 4. E entrou no deserto caminhando por um dia. Chegou a um pé de giesta ou de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. E disse: já tive o bastante. Já tive o bastante. Sabe qual a atitude que é errada que eu vejo dele aqui? Primeira foi instabilidade. A segunda atitude errada dele foi isolamento. Terceira atitude errada foi insatisfação. Você ficar insatisfeito com um problema, tudo bem. Mas você ficar insatisfeito com Deus, aí é complicado. As pessoas hoje, elas estão ficando com raiva de Deus. A linha que separa murmurar de pedir o socorro de Deus é muito fina. E a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. O que esse homem fez? Olha a frase dele: já tive o bastante, basta, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, eu estou infeliz. Deixa eu te dizer uma coisa, é impossível, eu acho que não existe nenhuma pessoa no mundo que está 100% feliz e satisfeita com tudo. E eu acho que é propósito de Deus que a gente realmente nunca fique assim, que é para a gente sempre ter alguma coisa que nos motive a querer melhorar. Agora, você sabe o que as grandes empresas do mundo hoje estão fazendo? Nenhuma grande empresa do mundo hoje aceita reclamação, se não houver, junto com a reclamação, uma sugestão para melhorar a empresa. Então, por exemplo, numa reunião da Petrobras, da Microsoft, qualquer empresa hoje séria e grande, mundial, é assim. Na reunião a pessoa fala assim: eu quero pontuar algumas coisas. A pessoa, na hora de falar coisa que não é, ele fica chique, né? Eu gostaria de pontuar algumas coisas que eu não estou concordando. Pode falar, Dom Maria. É porque eu acho, aí sempre começa com machismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho. Aí, se tem alguém redigindo a pauta da reunião, fala assim: e que sugestão você tem para nós? Não, eu só estou aqui para pontuar. Pode retirar tudo que a pessoa falou aí. As empresas sérias do mundo hoje não aceitam uma reclamação de insatisfação se não houver uma sugestão para melhorar. Pastor Silas Malafaia outro dia falou com o pastor Jorge Linhares: pastor Jorge, quem me manda e-mail só metendo pau em mim, eu mando separar os e-mails e pôr fogo. Mas quem manda e-mail descendo porrete em mim, mas com uma sugestão para eu melhorar, eu leio e eu respondo pessoalmente todos eles, e Deus da mesma forma. Só criticar é muito fácil. É muito fácil eu entrar na sua casa e falar assim: esses móveis estão velhos, estão empoeirados. É muito fácil eu falar assim: a televisão tinha que estar aqui. Gente, é muito fácil. Muito fácil chegar aqui na igreja e falar o que está certo e o que está errado aqui dentro. Vem ser pastor de uma igreja. Gente, olha, preste atenção. É Deus que põe uma pessoa para pastorear uma igreja. Outro dia em Belo Horizonte nós vivemos isso lá. Uma pessoa resolveu tomar a igreja do outro. Só que Deus tinha entregue a igreja para o anterior. É complicado. A pessoa acha assim: não, eu fiz administração de empresa. Ô jumento, acorda! Jumento. É Deus que fala assim: a igreja é minha, vou emprestá-la durante um tempo para o senhor Simon Araújo. Vou emprestá-la durante um tempo para o senhor Jorge Linhares. Vou emprestar as minhas ovelhinhas um tempo para o senhor Silas Malafaia. É Deus que faz, não é decisão do homem, não. Pode falar um amém aí? Amém. Esse camarada boca abrida, insatisfeito. Um dia a casa caiu na vida de Jó. Aí o pau quebrou. Sabe o que a mulher dele, a peste daquela mulher? Que o diabo levou tudo, menos a agente dele, que secreta. A Jezabel, a patifona que estava lá. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha a resposta de Jó:
recebemos tantas vezes o bem de Deus, será que a gente não pode receber o mal de vez em quando, não? Será que nós somos filho mimado, que o pai só pode dar beijo na gente? Ele não pode dar um tapa, ele não pode pôr a gente de castigo nem uma vez, que a gente fica dodói. Eu não estou feliz, Senhor. Estou triste. É o crente Elias. É o crente que não dá seta. É o crente, aí que coisa. Gente, você quer ver como é que você reage diante dos problemas da vida? Eu tinha um problema de nariz entupido. Eu andava com Sorine, Neossoro no bolso. Eu gastava R$120 por mês desentupindo o nariz. Eu chegava, irmãos, um dia eu cheguei no público e disse, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra suas Bíblias comigo no livro de... O irmão falou comigo, pastor, o que está acontecendo? Eu falei, porque eu esqueci de vir com o meu Sorine. O dia inteiro, quantas vezes no púlpito, o culto comendo solto, os jovens pulando, eu vinha aqui atrás e assim, cheirava a minha cocaínazinha, hein? Ficava o dia inteiro. Um dia, eu falei, Deus, eu não aguento mais esse nariz. Que nariz é esse? Não é que país é esse, não, é que nariz é esse? Não aguento mais. Deu um murro na mesa, uma mesa de vidro. Pá! Eu vou fazer alguma coisa. Jesus, ou o Senhor me cura, ou eu vou fazer uma cirurgia, ou eu vou enfiar uma faca quente aqui dentro, vou desobstruir esse nariz. Eu não aceito mais. Liguei lá, marquei a cirurgia, falei, Jesus, está faltando 3 dias, o Senhor me cura, se o Senhor não quer que eu entre na faca. Eu estou indo, me segura. Deitei lá, na hora de fazer a cirurgia, eu falei, queria fazer uma oração antes. O médico falou, não precisa de orar não, vai dar tudo certo. Eu falei, não é pela cirurgia não, é para Jesus converter vocês, para vocês se salvarem, que eu sei que vai dar tudo certo. Aí fez a cirurgia, olha aqui, olha. A sua vida e a sua família não é programa do Gugu nem do Faustão para você ficar assistindo. Tem gente assistindo o nariz entupido, assistindo os filhos esfriarem na fé, assistindo, se eu pudesse fazer, já tive bastante. Insatisfação. Continua lendo aí comigo. Olha o que mais que ele falou. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Sabe qual é o quarto erro que eu vejo de Elias aqui? Ingratidão. Então no dia que Vossa Excelência está fazendo chover fogo do céu, você não fala, tira a minha vida. Mas na hora que o pau come, eu quero morrer. Ingrato. Pergunta ao meu pastor, ele vai chegar aqui daqui a pouco. Um dia ele arrumou um emprego para um camarada da minha igreja, que estava vendendo almoço para comprar janta, com um monte de conta de luz e água atrasada. Arrumou um emprego para ele numa fábrica de colchão. 6 meses depois o pastor Jorge passa na porta da fábrica, e o camarada está lá com a faixa na mão, fazendo uma greve contra a fábrica. Gente, foi a única vez na vida que eu vi o pastor Jorge e o pastor Silas, um dentro do outro assim. Um entrou no outro. Ele abaixou o vidro e falou assim, você é um cachorro! Au! Cachorro! 6 meses atrás você não tinha nem dinheiro para fazer xixi na rodoviária. Sem vergonha. Está aqui agora fazendo greve. Ingrato! Quem sabe esse ano foi uma maravilha na sua vida, aconteceu uma coisa ruim, e você está terminando o ano de carinha para baixo. Teve um problema, aconteceu uma coisa comigo. Levanta essa cabeça agora. Principalmente os flamenguistas, levanta a cabeça. Deus me perdoe por falar isso. Eu sempre assisti Oscar, Grammy, Emmy, Awards. E sabe o que eu sempre reparei nas pessoas? Porque eu já sou mais velho. Todo Grammy, Emmy, as pessoas quando ganhavam, chegava lá na frente e falava assim, first of all, I would like to thank God. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus.
os últimos Oscar e Grammy e Emmy, tudo, nenhuma vez, nem o Will Smith, que diz que é crente, nem os Backstreet Boys que cantaram em coral de igreja, nenhum chega e fala assim: primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus. Sabe o que eu estou notando? As pessoas estão ficando ingratas. O foco está só no que não conseguiu ainda e se esquece da multidão. Tem um hino antigo que diz: quantas bênçãos, quantas são. Vamos lá, presbiteriano. Recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Você tem motivo para agradecer a Ele? Então dê um aplauso no nome dele. Olha aí, continua lendo o verso 4. Primeira coisa que ele disse foi: já tive o bastante, foi insatisfação. Tira minha vida, foi ingratidão. Agora, olha a outra frase fofa desse homem: não sou melhor do que os meus antepassados. Sabe qual que é o win que está aí? Inferioridade. Sabe o que o dicionário chama de inferioridade? Achar-se menos bom, de pouco valor, subalterno, menosprezado, rebaixado, diminuído. Gente, se você não acreditar em você, como é que você vai receber a bênção de Deus? Inferioridade é pecado. Você pensar de si, pouco de si, é pecado. Ele começou a falar: todo mundo é melhor que eu. Eu sou burro, eu sou feio, eu sou narigudo, eu não sei falar, eu não fiz a faculdade, eu sou da família pobre. Então você talvez vai virar presidente da república, que eu acabei de escrever o Lula aqui, meu filho. Aí, gente, pelo amor de Deus. Olha para mim. Você acha que o seu trabalho não é admirado? Que o seu pastor, quem sabe, não te recompensa, não cita o seu nome como deveria? Fica triste não. Todo dia de manhã e à tardezinha, quando o sol está se pondo e o sol nasce, um dos maiores espetáculos da terra passa batido e ninguém vê. E ninguém para ver o sol nascer e falar assim: E quando o sol está se pondo, o pau está quebrando, todo mundo dentro dos carros, ninguém aprecia o sol se pôr. Se o sol é tratado assim, que dirá eu e você? O importante é você saber o valor que você tem. Porque eu descobri que quando a pessoa se coloca na posição de dodói, um dia minha irmã disse: sabe o que para mim? Eu sou ovelha negra aqui de casa. Eu olhei para ela e falei assim: burra, nem para ovelha negra você tem inteligência para isso não. Toda hora que eu via ela falava: não, porque aqui em casa tudo é você, tudo é... fofura, você é ovelha negra. Nem se você toma um banho de tinta preta você aguenta virar. Você é sonsa demais para ser ovelha negra. Você é mais inteligente aqui de casa. Tudo que eu tomei pau na vida e que a Lucila tomou pau, você passou direto, Betânia. Eu tive que ir para os Estados Unidos morar 3 anos lá para aprender inglês. Eu voltei dos Estados Unidos e ensinei inglês a ela. Ela fala 250 vezes inglês melhor que eu hoje. Mais bonita do que eu, mais tudo do que eu. Aqui em casa. Quem sabe a Betânia está sentada aí, hein? Ô Betânia! Acorda aí. Para você. Olha o verso 5 e o verso 6. Depois disso, ele deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta e come, missionário, está na hora da comida. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça havia um pedaço de pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou. Sabe qual que é o sexto erro que eu vejo desse homem? Sexta atitude que afasta a bênção de Deus: inércia. O dicionário chama a inércia de preguiça, sem reação, capacidade de permanecer parado no estado de repouso. Aí eu gosto de entrar, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Tem gente que está levando o hino nacional muito a sério. Você pode passar por uma luta, mas você não pode parar na luta. Eu amo essa frase.
Você pode passar pela luta. Mas você não pode parar nela, estagnar nela. Eu já contei aqui que uma irmã um dia me disse: pastor, eu fui demitida injustamente. A minha vida acabou, porque tomaram tudo que eu tinha direito, isso não se faz. E PPP. Ô, minha irmã, mas que empresa fez essa, que fez isso? Aí falou o nome da empresa lá. Aí ela falou: foi em 82. 82? Jesus já tinha vindo ao mundo? A irmã tá brincando comigo. É pegadinha. Fala comigo que tem câmera escondida. Não tem condições. Passa de fase, minha senhora. Inércia. Parou. Ah, porque meu marido morreu lá em 1800. Ah, porque eu perdi. Ah, porque eu peguei uma doença. Ai! O mundo evoluiu. Você vai ficar na Idade Média aí? Vão! Passa de fase. Inércia. Capacidade de ficar parado no problema. Parado. Fica ali parado no problema ali. Não, eu gosto de futebol por causa de, às vezes a gente está assistindo um jogo, o time está ganhando de 4-0. Um dia desse eu estava assistindo um. É meu time aqui. Meu time está ganhando de 4. Miséria desse time. Fui para a igreja, saí no final, fui para a igreja. Cheguei lá na igreja e o galão, hein? Perdeu de 5-4. Que demônio é esse? Então os gols do Satanás valem 2? Não tem explicação. Você sabe o que tem explicação? O que é isso? Poder de reação. É aquela pessoa que toma um golpe na vida, ela cai, mas ela já levanta pilhada, doida, falando: quem me jogou no chão? Quem me jogou no chão? Não, tem gente que cai e ali fica: quem vai vir me levantar? Me visita, gente. Deus está dizendo para mim e para você hoje que nós temos que reagir. Nós temos que reagir. Nós temos que reagir. Amém? Amém. Quem fica parado empoeira. Quem fica parado mofa. Um dia eu fiquei vendo um muro assim, ó, todo verde. Cresceu aquele musgo nele. Aí eu fiquei conversando com o muro. Falei: muro, por que você está verde, meu filho? Você é o Hulk. E o muro me disse: é porque eu não consigo mexer. Jesus não conversou com a árvore? Eu converso com o muro também. O muro falou: eu não consigo mexer. Se eu mexer, você acha que eu ia deixar essa desgrama verde subir em mim? Tem gente que pode se mexer, mas está deixando a desgrama verde subir na vida dele. Está deixando a amargura, a angústia, a crítica e subindo e tomando conta da sua alma. Toma cuidado, você vai virar o Hulk. Outra atitude errada dele. Olha aí comigo no verso 7. Verso 7. O anjo do Senhor voltou. Olha bem, gente, Jesus tem que ter muita paciência. Voltou o anjo já estava lá no céu, voltou de novo. Tocou nele e disse: levanta e come, pois a viagem será muito. Tem momento na vida que, ao contrário de Deus nos dar boa notícia, Ele nos dá a boa notícia colocando nosso pé no chão. Jesus não chegou para ele e falou assim: seu problema vai acabar em 5 minutos. Não, o pau vai comer muito ainda. Você ainda tem muito. Esse deserto aqui não é um dia de caminhada, não. São 40 dias de caminhada, Elias. Levanta e come, porque você ainda tem muito deserto pela frente. Só que tem uma coisa: eu vou caminhar com você nesse deserto. Sabe o que é o nosso problema? Nós queremos grandes experiências com Deus sem grandes problemas. Nós queremos grandes troféus sem grandes lutas e grandes campeonatos para disputar. Nós queremos ter grandes histórias para contar para os nossos filhos, sem termos sido xingados, sem termos sido humilhados, sem termos passado por situações vexatórias. Eu quero te dizer que Jesus está te promovendo aqui hoje. Não acha ruim, não. Ele está só querendo te abençoar. Eu contei para vocês que entrou ladrão lá em casa. Já chegou um abençoado para me falar: pastor, tem que avaliar a sua vida. Amém, irmão? O Silas vai lá, vem chegando para entrar. Eu falo: não, peraí. Deixa eu engolir esse sapo aqui, que é uma honra. Deixa eu passar alguma coisa por Jesus. A gente tem que poder passar. Sabe qual que é o erro de Elias aqui? Impaciência. Eu descobri que todos os cristãos da terra têm fé para crer que Jesus até ressuscita os mortos. O que a gente não tem é paciência para ver essa fé virar realidade.
A gente quer tudo ontem, a gente não aceita a demora de Deus. Só que o nosso reloginho, meu filho, não funciona igual ao do Senhor. O nosso relógio funciona no Cronos, o dele funciona no Kairos. Ele faz na hora que ele quer. E ele não dá explicação para ninguém, não. E ele não está nem aí dodói para ninguém, não. Ele é Deus, ele comanda geral, ele faz do jeito dele. Outro dia eu estava pensando, porque eu gosto muito de manga. Eu estava pensando em manga. Jesus, por que não tem manga o ano inteiro, Senhor? Eu gosto de manga. Então Deus falou comigo, meu filho, porque até os melhores prazeres da vida tem hora certa para chegar e para ir embora. Por que um jovem não pode ter relação sexual no casamento, se é tão gostoso? Porque tem hora, tem um momento. Deus não é um avacalhado que criou o universo e falou, pronto, é a cada manhã, faz o que você quiser aí. Não, tem ordem, tem hora, tem um momento para as coisas acontecerem. Impaciência, quem sabe você está aqui hoje e você é uma pessoa impaciente. Eu já contei aqui, vou contar de novo. A história é uma ilustração de um homem que chegou para Deus e falou, Deus, quanto que é $1 bilhão para o senhor? Então Deus disse, $1 bilhão para mim é como 1 centavo. Eu sou dono do ouro e da prata. Aí esse homem muito ganancioso e muito afoito, virou para Deus e falou assim, e quanto que é 1 milhão de anos para o senhor? Ele falou, 1 milhão de anos é 1 segundo. Eu sou o Senhor do tempo e do espaço. Aí esse homem disse para Deus assim, então o senhor podia me dar 1 centavo, irmão? Deus falou, dou, espera só 1 segundo. Diga para quem está do seu lado, espera 1 segundo aí. Olha comigo aí, continua lendo o verso 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso, aleluia. O Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua palavra, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E sou eu, essa gostosura aqui, ó. Sou o único que sobrou, que faz as coisas certas, que pensa certo. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Olha comigo aí o verso 14. Verso 13 diz, o Senhor lhe perguntou, o que você está fazendo aí, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Olha a resposta no verso 15, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho de onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja barará. E agora olha comigo o verso 18, no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Sabe qual que é o último defeito que eu vejo nesse homem que afasta a bênção de Deus? Então, só recapitulando aqui com você. Primeiro erro que esse homem teve, que eu vejo na vida dele, instabilidade. Segundo, insatisfação, isolamento. Terceiro, insatisfação. Quarto, ingratidão. Quinto, inferioridade. Sexto, inércia. Sétimo, impaciência. E oitavo, intransigência. O que é intransigência? É intolerância, é implicância, é ser rigoroso, alguém que não muda. Elias disse, só ficou eu de bom, só ficou eu que presta. Eu vou ler o que eu escrevi aqui para eu não errar. Aqueles que são chatos e que acham que só eles estão certos, nunca atraem a bênção de Deus. As pessoas implicantes não conseguem entender porque que todos não aceitam suas ideias, nunca estão dispostos a ceder e nunca mudam de opinião. São melindrosos e acham que todos os perseguem e que são melhores do que todos, mas eles se esquecem de que tem 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Eles implicam com tudo no reino de Deus, eles veem demônio em tudo, vê demônio em todo mundo, fora da igreja não, só vê demônio dentro da igreja. Deus livre e guarde de ver demônio, eles só veem demônio dentro da igreja. Mas não se importam, nem implicam com as coisas seculares. Eles gostam de implicar com pastor, com construção, com dízimo, com missões, com louvor, com dança, com pregação, com as programações. Gente chata assim, tem que ir para a caverna mesmo. Fica embaçando a obra de Deus, atrapalhando.
vê demônio em tudo. Tudo é demônio, isso é Satanás, ó. Esse tênis aí, você sabe o que é isso aqui? É o chifre do Satanás ao inverso. Um dia uma pessoa falou comigo assim: essa camiseta que você está usando, esse símbolo, isso aí são as mãos do diabo amaldiçoando as pessoas. Eu falei: eu achei que era a foto da sua mãe. Está parecendo a cara dela. Elias, gente, era intransigente, porque não mudava a sua... Deus falava com ele: o que é que você está fazendo aqui? Eu tenho sido zeloso do Senhor Deus, aleluia! Chupava cana. Só eu sou crente aqui, Senhor. Só eu entendo as verdades espirituais. Ele se achava o único bom. Ele era implicante, intolerante, achava que o resto não prestava. E pessoas assim são eternas insatisfeitas. Na minha igreja tinha um homem que enchia a paciência. Por isso que ele ficou careca, o pastor Jorge ficou careca. Um homem todo dia chegava perto dele: eu não gostei da dança. Esse louvor, assim, foi boa as 2 primeiras músicas, mas chato, pelinha. Já viu o Chatonildo? Já viu? Eles nunca veem Jesus. Eles só veem demônio. Sabe por que eles só veem demônio? Porque eles estão cheios dele. Toma cuidado com quem só vê demônio, com quem bate nas suas costas e diz assim: eu te amo, mas aí pega e te arrebenta. Ai, você é uma bênção, mas não vale nada. Arrebenta você. É Elias. Elias dizia: a nação de Israel é uma bênção, mas só eu presto. E o homem enchendo a paciência, enchendo a paciência. Ai, pastor Jorge, não gostei daquele sermão. Ai, aquele irmão da introdução, troca ele. Ai, por que a escola bíblica dominical? E foi enchendo. O pastor pegou um papel e falou: faz uma visita para mim, por favor. Visita para mim essa pessoa, por favor, que ela está precisando de uma visita. Você tem como fazer isso para mim? Ah, sim, senhor, pode deixar. Aí uma semana depois: e a visita, irmão? Olha, essa semana eu corri demais, pastor. Eu tive um imprevisto, mas essa semana eu vou visitar. E aí o irmão... Na outra semana: e aí, meu irmão? E o irmão parou de criticar. Satanás tirou férias nesses dias, que ele parou de ver demônio. E aí, meu irmão, a visita? Não, eu não. Mas essa semana eu vou fazer. E tem 28 anos que o meu pastor está esperando a visita ser feita. É muito sério o que nós estamos falando aqui. É muito sério. Eu preguei semana passada aqui sobre orgulho. Pessoas que não querem se misturar, que acham que todo mundo é gentalha. Ai, outro dia uma pessoa chegou perto de mim na minha igreja e falou assim: eu não concordo nessa igreja com isso, eu não concordo com isso, eu não concordo com isso, eu não concordo com isso. Eu peguei e disse assim: você tem uma palavra de Deus para sair daqui? Ela falou: não. Eu falei: então cala a boca e seja parte da mudança para melhorar. As pessoas entram e saem de igreja como se fosse o forró da dona Joana. Ah, eu vou entrar, eu não gostei, eu vou sair. Deus te falou para sair. Sabe por que gente nojenta, chata, tem que ir para a caverna? Porque é só morcego que aguenta elas lá dentro. Só o Batman e o Elias lá dentro, enfurnado lá. Mas uma hora nem a igreja da caverna fica de pé. Sabe por quê? Porque a pessoa sai julgando todo mundo mal, arrebentando todo mundo. Só que ele é que é o intransigente e o chato. Não entendo como é que Elias foi virar essa nojeira, gente. Como que Elias... Eu descobri um segredo, que se Elias conhecesse esse segredo, ele não ia agir assim. Sabe qual é o segredo? Eu não tenho que concordar com tudo para obedecer. Eu não tenho que concordar com tudo. Quer ver? Vou te dar uma prova. Estou dirigindo um carro a 500 por hora, indo para o aeroporto atrasado, igual eu estava hoje. Aí o sinal fica vermelho. Vontade de... Eu paro ou não paro? Paro ou não paro? Eu concordo com aquele sinal vermelho? Mas eu paro ou não paro? Paro. Tem uma canção que diz assim: tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que eu não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar.
Muitas vezes na vida nós não vamos ouvir o que queremos, não. Meu pastor outro dia falou comigo: eu gosto de você, porque quando você não gosta de alguma coisa, você fala comigo. Mas aquilo que eu te pedi para fazer, você vai lá e faz. Pastor, eu não acho que tem que ser assim. Mas o senhor acha que é assim? Vamos lá. E eu obedeço. Não é fácil, às vezes a gente vai emburrado, a gente vai chutando latinha, mas eu vou. Eu vou porque eu sei que Jesus está de butuca em mim. Porque se eu não consigo respeitar um homem de carne e osso que Ele colocou para ser uma autoridade espiritual na minha vida, como que eu vou dizer que eu obedeço um Deus invisível? Mentira, mentira, é mentira. Se eu não obedeço meu pastor, se obedecê-lo é uma luta. Sabe qual que é o resumo da conversa? No final do diálogo, sabe o que Deus falou para Elias? Leia aí comigo, por favor. Verso 16: unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Eu quero terminar essa palavra te fazendo uma pergunta. A pergunta é: quando Deus te substituir, vai ser por incompetência ou vai ser porque você concluiu a obra que tinha para fazer? No capítulo 18, Elias arrebentou, no bom sentido. No capítulo 19, ele foi arrebentado, porque ele tomou um monte de atitudes que não devia. Sabe como é que Deus termina o diálogo com ele? Elias, vai para o banco. Deixa o outro tomar um lugar aí. Eu não vou te aguentar com inércia, com chatice, com insatisfação, com ingratidão, com inferioridade. Eu não vou te aguentar instável desse jeito. Como é que eu te confio outra missão? Você pagou pau para uma mulher. Faz um negócio. Vou te fazer sair em grande estilo. Vou mandar uma carruagem de fogo. E todo mundo vai achar que é uma promoção. Mas é só para você sair mesmo, porque eu estou querendo gente melhor que você. Eu um dia, gente, estive dentro de uma caverna, igual Elias. Eu estava vivendo um momento ruim da minha vida. Eu vou contar isso aqui e nós vamos orar. Eu estava dentro de uma caverna, espiritualmente falando. Eu não estava bem, eu morava nos Estados Unidos, eu estava cheio de questionamentos, minha mãe tinha morrido, a minha mãe era a única crente lá de casa, eu estava mal, muito mal. E eu estava questionando um monte de coisas, questionando a igreja, questionando o dízimo, questionando o pastor. Sabe o que eu estava fazendo com o meu dízimo nessa época? Só para você ter uma ideia de como é que estava a minha cabeça. Eu não enviava o dízimo nem para a minha igreja nos Estados Unidos, nem para a minha igreja no Brasil, nem dizimava na igreja americana que eu frequentava. E eu comecei a administrar meu dízimo. Olha a petulância, olha o orgulho, olha a instabilidade, olha a chatice, porque eu não concordava com isso, eu não concordava com aquilo. Aí beleza, entrei para essa vida e comecei a, tudo que as pessoas iam falar comigo, eu falava assim: será que é assim mesmo? Não, porque Deus, será que é assim mesmo? E comecei a me achar assim, o bom, e todo mundo ruim. Essa igreja não presta para mim, aquela outra também não presta. Quer saber? Eu vou fazer meu culto aqui em casa, que os pastores não... Eu entrei para esse momento. Eu estou confessando para você que eu não gosto de falar muito essas coisas na minha vida, porque eu não tenho orgulho dos meus erros. Eu vejo que tem gente que conta os pecados passados com a boca mais cheia. Eu fiz tal coisa errada. Eu detesto isso. Aí beleza. Fiquei doente. Eu era entregador de pizza em Boston. Então eu saía numa temperatura de menos 15, menos 20 graus e voltava para dentro do carro com aquecimento ligado. Eu peguei uma pneumonia tão severa que quando eu entrei no hospital, o médico, para me atender, ele rasgou a camisa no meu peito. Ele não teve paciência de tirar, de tanto que eu tossia e saía sangue. E eu fui internado, meu pai não podia me ver, meu tio que mora nos Estados Unidos até hoje não podiam entrar para me ver. E eu fiquei deitado numa cama ao lado de uma janela muito grande, onde eu vi o vale, as árvores todas secas, a neve, um cenário de filme de terror. Faltava só aparecer aquela menina e a cabeça dela virar assim. Aí estou lá deitado, e eu comecei a jogar algumas perguntas na cara de Deus. Por que eu estou aqui? Por que minha mãe morreu? Por que o Senhor não muda a minha história? Por que comecei a falar, é o cavernoso, é o crente cavernoso. Mas no meio daquilo tudo, algo me disse assim: você vai morrer agora. Deus te deixou, você vai morrer agora.
E eu tive uma parada respiratória. E me faltou o ar. E a enfermeira tinha me dado algo como uma caneta, que ela disse, ó, qualquer coisa você aperta aqui que eu venho. E eu voei naquilo e apertei, e só vi os vultos de branco entrando e eu desmaiei. E quando eu voltei a si, eu estava tomando aquele desfibrilador no peito, estava com aquele choque. E eu... E fiquei assim uns 40 minutos respirando assim, depois que eu tomei aquele choque ali. E isso foi de madrugada. Muito terrível que eu vivi. Não desejo para ninguém. E a junta médica ali do lado, um monte de médico indiano conversando e falava, e falava, e eu não entendia nada, às vezes eu entendia. E aí, quando foi ficando de manhã, ficaram só as enfermeiras, aí saíram todas, ficou só uma. Aí uma enfermeira falou, vou só ao banheiro e volto. Eu entubado com um monte de coisa. Eu peguei e fiz uma oração. Falei, Jesus, se o Senhor ainda existe e me ama, e tem um plano para mim, entra na minha caverna agora, me tira daqui. Eu prometo que eu não vou ser jogador de futebol, não vou ser empresário, não vou ser nada, eu serei um pastor.